Na aula passada, a gente viu o conceito de criação de classe, como é que se cria a classe, como é que se cria os atributos, as diversas formas de criar um atributo na classe, e os métodos, que são as ações, né? Nós vimos os métodos, que existem métodos de objeto, que ele pode usar os atributos ou o próprio objeto, e os métodos de classe, que ele não consegue ler os atributos, que ele tem que receber o objeto ou retornar o objeto para fazer a ação, né? Nós criamos uma telinha bem básica de cadastro. O Visual Studio ainda está pensando aqui. Nós só tem dois atributos e tem aqui os registros que a gente criou na nossa classe para ajudar os nossos testes, esse mock, que cria 10 gêneros. Aí vimos como é que cria uma collection, né? Como é que adiciona item na collection, como é que instancia uma classe já atribuindo valores aos seus atributos, com abre chaves, fecha chaves. Adicionamos a lista. Vimos a estrutura do for contado em C#. Então olha só a quantidade de conceitos que nós aprendemos. Aprendemos a fazer loop contado, aprendemos a fazer lista, aprendemos a instanciar a classe já atribuindo valores aos atributos dela, né? Vimos que existe também outra forma de atribuir valor ao atributo, que é instanciar e depois ir atributo por atributo. Vimos concatenação de string com cifrão, montar uma string maior pegando valores de variáveis e colocando na string, né? Adicionamos. Vimos o conceito de criar métodos, os métodos void que não retornam valor e os métodos que têm um valor para retornar. Vimos que a interrogação é quando você quer retornar ou null ou objeto. A interrogação permite que o objeto seja null. Aprendemos um pouquinho de link, da linguagem de seleção objetos, selecionando da lista que já está carregada um objeto com código igual ao código que você recebe no parâmetro. Entendemos aqui o first order default, que se ele achar ele vai retornar o primeiro, se ele não achar ele vai retornar null, por isso que é o first order default. Se você usar o ponto first, ele vai dar erro quando não achar, né? Então tem que ter a interrogação aqui exatamente porque ele pode não achar o código, né? Vimos o conceito de método de classe, que é o estático, e método de objeto, que aqui ele não precisa receber nada, porque ele tem acesso aos atributos do objeto, com o this, né? Colocamos a regra de negócio, caso tenha, ele vai retornar um throw exception. Faltou a gente tratar o erro lá na view. Então a gente vai tratar o erro lá na view com o bloco try-catch hoje. Vai continuar a nossa implementação. Então, se a gente lembrar do diagrama de classe, só fazendo um paralelo aqui da última aula, que a gente começou a fazer o diagrama de classe, tá? Só para a gente entender esse paralelo, tá? Isso é importante, porque tem o paralelo. A classe que a gente programou foi essa, gênero. Os atributos estão aqui em cima, ID e nome, né? A gente colocou aqui, ó, a gente colocou código na verdade, né? Mas poderia ser ID. Vamos mudar para ID aqui para ficar igual ao nosso modelo, né? Aqui vou mudar para ID. Depois a gente vai ter que corrigir lá. ID. Você pode corrigir depois, mas você vai carregar todo o seu código. Você vai ter que corrigir o seu código depois. O ID, desculpa. Os erros vão aparecer aqui embaixo, ó. Então você pode corrigir.
Os erros aparecem aqui embaixo, você dá 2 cliques, ele vai direto para o erro. Aí você corrige, acabaram os erros. Show? A gente alterou. Esse é o paralelo, esse aqui são os atributos, o ID e o nome que estão lá no Astar. E esses caras que a gente criou aqui, ó, eles são ações. Tá? O ações, ele entra aqui como esse operation no diagrama de classe. Então a gente tem aqui retorna o próprio objeto, ó, se você entrar aqui na operação, ela pode retornar o próprio objeto. A notação, ela é para qualquer tipo de programação orientada a objeto, então ela não segue a mesma sintaxe do C#, mas aquele 2 pontos gênero significa que esse método vai retornar um gênero, beleza? Então a gente sabe aqui, ó, que está retornando um gênero, é uma operação, o nome da operação é seleciona, então você pode, seleciona? Não, listar todos. Nesse caso aqui ele não tem o list aqui, quando você mandar ele criar, ele vai pedir para criar esse objeto, você pode mandar criar, né? Poderia ser um collection, um e-collection, tanto faz, né? E ele é público, ó. Ele é público e ele é estático. Então ele tem aqui o static como true também. Ele até muda a notação para dizer que é o método de classe, porque ele coloca o sublinhado no método, na notação. Todo método que você vê sublinhado, ele é um método que ele vai ser declarado como static lá na sua programação. É claro que a gente está fazendo isso aqui depois para entender o que foi feito lá, mas você pode fazer isso antes. Você está dizendo para o cara que vai programar que esse método é um método de classe, porque ele é um método estático, entendeu? Esse outro aqui também é estático, ó, incluir gênero estático. Ele também entra aqui, ó, no add operation. Então a gente vem aqui para o método, ó. Ele tem aqui, desculpa, não é listar todos, é incluir gênero estático, né? Ó, incluir gênero estático. Só que esse cara aqui é um void, tá correto, é um void, só que ele recebe um parâmetro. O parâmetro que ele recebe é o gênero do tipo gênero. Então você vai adicionar o parâmetro tem um nome e ele é do tipo gênero. Então ele tem o sublinhado porque ele é estático. Ele fica exatamente assim, ó, incluir gênero estático. Tá como estático o nome, eu não coloquei nem estático. Ia ser só static, né, se fosse estático. E essa notação aqui dentro do parêntese é o parâmetro que ele está recebendo. O tipo aqui vem depois. 2 pontos, tipo, na UML. Na programação no C# o tipo vem antes. Só que dependendo da linguagem o tipo vem depois. A notação da UML é importante você entender, porque ela é desconectada da linguagem. Isso aqui em C# vira aquilo lá. Em VBNet vira public static, incluir gênero, abre parênteses, gênero, as gênero, fecha parênteses. Public static, void. Void em VB, não, public static sub em VBNet. Public shared sub, desculpa, em VBNet não é static, é shared, o termo. Esse outro método aqui, incluir, já é um método de classe e não tem parâmetro. Então esse cara fica aqui assim, ó, add operation, incluir. Ele é só isso. Também é público, ó, public, incluir void. Não tem sublinhado, é um método de objeto, você não precisa dizer mais nada aqui. Esse outro aqui que a gente fez, não, só fizemos esses 3, então a nossa classe está assim até agora, lá na programação. Então essa programação aqui, ó, gênero, é o nome. Por isso que a gente não deve colocar nome com acento, com espaço, porque depois você tem que levar isso para a programação. Não faz sentido ser diferente aqui do que é quando você vai programar. Entendeu? Isso aqui tem que estar igual, vai estar lá.
Então aqui a gente está começando a conectar o modelo com o código. Essas estruturas que você está fazendo aqui é exatamente o que você vai codificar. Exatamente. Tá? A parte de cima da classe são os atributos e a parte de baixo são os métodos. São as operações. Beleza? Então é isso que a gente fez até agora. É lógico que tem um diagrama que nos ajuda a descobrir os métodos. A gente vai aprender esse diagrama ainda. Mas é importante a gente entender essa diferença de notação. Tudo bem? Então, por enquanto, a gente está só revendo a aula passada. Não fizemos nada demais. A gente encerrou a aula colocando esse bloco de exception aqui, quando a gente vai incluir um gênero que já existe. Então, como eu não tenho tratamento de erro aqui no salvar, tá vendo? Não tenho tratamento de erro no salvar. Se eu tentar incluir o que já existe, lá embaixo vai disparar um exception. E esse exception, se não for tratado aqui, vai dar um crash no sistema. Então, se a gente mandar executar aqui, ele vai carregar a lista de 10 gêneros, que o mock nosso está carregando os dados de teste. Não sei se a gente precisa alterar alguma coisa, acho que a gente precisa alterar lá no grid, porque a gente alterou o atributo para ID. Tem que mudar o data property name lá para ID. Porque é o data property name que conta. Se a gente abrir o grid com aquele data property name antigo, ele não vai carregar o código no grid. Olha lá. Tá vendo? Não carregou o código no grid. Porque o data property name ainda está apontando para o código. Então a gente tem que mudar lá no grid. Porque o bind está errado. O vínculo está errado, né? Então aqui no grid, ó, no edit columns, se a gente olhar o código, ó, o data property name está com código. Então aqui eu vou mudar para ID. Na nossa classe está ID. Então quando a gente carregar agora, vai carregar o ID bonitinho. Ó, carregou o código. Show? O que acontece quando tem uma exception, né? Várias situações, o programa de baixo ele não se preocupa com o erro. Ele dispara o erro para cima para quem está em cima tratar. Por exemplo, você salva um registro do banco de dados. O banco de dados não vai deixar incluir se violar uma integridade relacional, se violar o tamanho de um campo, se violar o tipo de dado. Não vai deixar, ele vai dar um erro. Só que ele não vai dar uma mensagem bonitinha, ele vai dar um erro com a mensagem de erro dele e não vai deixar aquilo acontecer. Então aquele erro você tem que capturar e tratar. Você está programando, você é responsável por tratar esses erros. Quem está embaixo só disse, isso não pode acontecer aqui. Problema seu que você vai fazer com essa resposta. Então se eu inserir aqui, ó, uma coisa que tem um código já, ó, a gente colocou aquela rotina de erro lá, ó. Vamos lá olhar a nossa rotina para a gente entender. A gente criou o nosso próprio erro, que foi esse aqui, ó. Se ele achar o gênero, ele vai dar uma exception. Então aqui, ó, vou colocar um ponto de parada para a gente entender o que ele está fazendo passo a passo. Beleza? Então aqui, ó, mandei salvar o 2 claramente existe, vocês viram no grid, ele nem parou, né? Porque ele fez o de baixo. Coloquei o ponto de parada aí em cima. Tá? Ele já deu a exception. Tá vendo? Se fosse no código compilado, vou pegar o código compilado para vocês verem o erro que ele dá. Tá? Para eu ir direto para a pastinha do projeto, eu posso ir aqui, ó, Open Folder, ó, em File Explorer. Cadê o Open Folder? Ele já vai abrir a pastinha, eu não preciso navegar por fora. Vou lá no bin, estou com a versão debug, Core 8. Vou abrir o exe, ó. Aqui é o programa já rodando. Esse aqui é que ficaria na máquina do usuário. Esse exe. É claro que ele está com os pontos de debug, porque a gente está com a versão debug. A versão release não leva os pontos de debug, o exe fica menor. Aí vou lá no cadastro de erro, ó. Vou cadastrar o 2, ó. Deu um erro. Ele traz a mensagem de erro, deu uma exception. Essa é a mensagem que a gente exibiu. É óbvio que ele está trazendo os pontos de debug, que ele não traria se fosse o código buildado.
Se você der o continuar, ele vai continuar aqui com erro. Se der o encerrar, ele sai. Então ele deu uma exception que não foi tratada. Beleza? Então o que ele faz? Aqui eu coloquei o ponto de parada agora no lugar certo, para a gente entender o ponto de parada, o que acontece, né? Ele vai buscar o ID que veio no disID, que é o próprio objeto, é o 2, que a gente carregou o objeto e mandou incluir. Lá no código, salvar, a gente carregou o objeto, ó, e clicou no método de objeto incluir, que é o objeto que está instanciado, é o OGênero, não o método de classe, né? E aí ele vai fazer o selecionar para verificar passando o ID, ó. Ele entrou no selecionar, ó. Vai lá na collection selecionar um ID igual a código, código 2. Ok, vai dar o return para o objeto de cima. Deu o retorno para o objeto de cima, ele achou um gênero 2. Ó. Ele achou o gênero 2. Então, esse objeto gênero selecionado, ele vai ser diferente, esse é o sinal de diferente de null. Tem linguagem que o sinal diferente é menor que e maior que. Né? É diferente de null. E aí ele vai dar esse exception aqui para cima. Vai disparar um exception. Como você está no debug, ele mostra onde deu o exception. Show? Então, para que a gente não tenha crash no sistema, as nossas funções em situações críticas, ela vai ter o bloco try, que é o bloco em que ele vai rastrear o erro. Né? E se der um erro, ele vai cair no catch. E você vai capturar a exception como exception é X. Aí você pode dar uma message box para o usuário que não vai dar crash. Né? Vou concatenar a string aqui na message box, ó. Né? Vou colocar lá, ó, um erro ocorreu ao incluir o gênero. 2 pontos é x.message. Ponto e vírgula no final, que era uma mensagem simples. Posso colocar aqui título, ó. Vou colocar um título aqui, ó. Vou colocar o product name. Vou colocar o OK. E vou colocar o erro. Show? Aí eu posso parar o foco aqui depois de dar o erro. TXT código ponto focus. Né? Então quando ele der o exception, Ctrl KD para ele dentar aqui, que eu tô. Quando ele der o exception, ele vai cair aqui, ó. Porque você mapeou. E significa o quê? Que ele não vai dar o erro. Isso aí é o tratamento de erro. Na verdade, ele deu o erro e você preveu um tratamento para ele. Né? Isso aí as suas rotinas podem ter potencial de recuperação de erro com esses tratamentos. Você pode ter alternativas que acontecem quando dá o erro. Por exemplo, você poderia sugerir um novo código. Entendeu? É assim, o código não cracha. Olha lá. Ele vai fazer a mesma coisa. Ele deu o exception. Já caiu no exception. Ele pegou lá de cima o exception. Show? Aí aqui na sua mensagem box, ó. O erro ocorreu, incluiu o gênero. Código informático está sendo utilizado. Ok. E parou o foco lá. Na verdade ele fez o limpa controles também, que o limpa controles a gente está fazendo embaixo. Aqui já começa a ficar ruim o limpa controle ser aqui. O limpa controle só quer em caso de sucesso. E o carrega grid. Show?
Então o bloco try catch, ele serve exatamente para você fazer tratamentos de erro, para que o seu programa não tenha um erro inesperado quando você vai dar ações. Então, quando você vai enviar um e-mail, quando você vai selecionar um dado, quando você vai disparar um serviço, quando você vai gravar alguma coisa, quando você vai gerar um arquivo, é sempre bom você ter o que? Um bloco try catch e fazer os tratamentos de erro, fazer as simulações dos possíveis erros, validar suas regras de negócio, se ele vai conseguir violar suas regras de negócio, né, para que você faça tudo isso. Tá bom? Bem, agora no alterar, vocês lembram da descrição do caso de uso? Ele vai clicar no botão alterar, vai trazer o dado aqui para cima, né? Vai alterar o dado, o nome, o código ele não vai deixar alterar e vai salvar e vai gerar. Um aluno me perguntou que a gente colocou que era autonumerável o código quando incluía, não é? A gente pode fazer o autonumerável. O autonumerável ele pode gerar o código antes ou pode gerar o código só depois na hora de salvar. Quando você utilizar a autonumeração, você sempre vai usar o autonumeração do banco de dados. Você nunca vai usar o autonumeração programado. Por que você não vai usar a autonumeração programada? Porque é muito mais trabalhoso. Ah, professor, porque é muito mais trabalhoso. O autonumeração programado só funciona se você usar a tabela acessória. Ele não funciona com max mais 1 do banco. Por que não funciona com max mais 1 do banco? Porque a gente está falando do ambiente multiusuário. Vários usuários estão fazendo ou podem fazer aquela ação ao mesmo tempo. Então o código que você gerar antes, ele não vale nada se ele não tiver em uma tabela. Quando você quer gerar o código antes, você quer garantir que só você está usando aquele código, você vai ter uma tabela de autonumeração. Você vai gerar o código e vai dizer que ele já foi gerado. Se outra pessoa inserir em outro lugar, vai ser outro código, não vai ser o mesmo. Mas com o campo identity do banco de dados, você não precisa fazer isso, o campo autonumero do banco de dados. Você vai usar o banco autonumero do banco de dados e pronto. É isso. Quando você não vai usar campo autonumero? Quando o dado já estiver definido. Por exemplo, código do produto. O código do produto já existe nos produtos, não é você quem define o código do produto. CPF, não é você quem define CPF. CNPJ, não é você quem define CNPJ. Sigla da UF, não é você quem define. Você pode usar os campos que já vêm como chave, nesse caso. Essas aí são as famosas chaves candidatas que viram chave primária. CNPJ, mesma coisa. Né? Agora, quando você tiver que definir um campo de alto incremento, você vai usar do banco. Beleza? Você não vai ficar inventando moda. Então vamos para alterar. Nesse esquema aqui, como é que a gente faria ao alterar? O grid, ele tem um eventozinho chamado cell clicker. É esse cara que vai usar. Tem um monte de evento no grid. Ó, o grid ele tem gatilhos para tudo isso aqui. Beleza? Só que eu quero usar só o cell clicker. É esse cara que eu vou usar. Aqui começa a fazer sentido esse Ezinho que vem do lado aqui, ó. Tá vendo? Na maior parte dos objetos é um event args padrão. Em alguns objetos ele é de um tipo específico, ó. Esse Ezinho está retornando um data grid view cell event args. Então esse Ezinho aqui, ó, ele tem a linha e a coluna que foi clicada. Tá vendo? O raw index, que é a linha, e o call index, que é a coluna. Então a gente vai precisar desses dois caras para saber se de fato ele clicou onde a gente quer. Se é o clique, ele pode clicar em qualquer lugar. Então a primeira coisa que você quer saber é se ele clicou numa linha de dados. Então o raws e.rawIndex .dataBound item. O que é esse dataBound item? Se existe um item de dados vinculado àquela linha, porque ele pode ter clicado no cabeçalho, ele pode ter clicado fora. Então você quer saber se existe uma linha de dados. Então a primeira coisa que você vai verificar é se ele clicou numa linha de dados. Você só vai fazer a ação se ele clicar numa linha de dados. Beleza?
Qual que é o segundo coisa que a gente tem que saber? É se ele clicou no btn alterar ou no btn excluir. Show? Então, isso aqui é a coluna, é o call index. Então a gente vai fazer um if aqui, ó. A mesma coisa aqui, ó. grditem.columns. Aí vai abrir aqui porque é um array e.columnIndex, que é o index da coluna, ponto .name, igual btn alterar. Então, clicou no botão alterar. O else é se ele clicou no btn excluir. Por que tem que ser else if e não else? Porque ele pode ter clicado numa linha de dados, né? Então, é o else if que me interessa, só se ele clicar no alterar e excluir. Então, o que você colocou no databound, no data source desse cara? O que você colocou no data source? Você colocou uma coleção de objetos gênero. Você colocou um collection de objetos gêneros. Então, cada linha do seu grid, no databound item, tem um objeto gênero. Beleza? Cada linha tem um objeto gênero. Ele fez isso. Ele pegou a collection de 10 itens e foi pum, 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 pum. Quantos pum até dar um número de registro. Então aqui a gente vai fazer a conversão. Ó, gênero. Posso até fazer aqui, ó, se eu quiser. Ó. Por que eu não gosto de fazer aqui? Porque se ele clicar em qualquer lugar, ele vai tentar fazer isso. Ou fazer aqui, ó, se der o databound. OBJ selecionado. É igual. Aí eu tenho que fazer um casting. Tenho que dizer que é um gênero. E eu vou pegar o objeto da linha, ó, o databound item. Esse databound item, se a gente olhar, ele é do tipo object, ó, ele não sabe o que é. Por isso que eu tenho que fazer o cache e dizer que é um gênero, porque eu sei que tem um gênero lá. Entendeu? Então eu faço o typecast dele, conversão de tipo, para o tipo que eu sei que está lá. E guardo ele nesse objeto selecionado. Está lá no objeto selecionado. E aí no alterar, o que eu vou fazer no objeto selecionado? Eu vou carregar os campos nas caixas de texto. Então, txt código.text é igual obj selecionado.código.id, né, que a gente mudou o nome. Ah, aqui não deu. Por quê? Porque o text é string e o id é int. Então a gente vai fazer uma conversão de tipo forçada aqui para toString. Beleza? E o txt_nome.text é igual objeto selecionado.nome. Aqui começa a entrar o padrão que eu estou ensinando para vocês. Ó. A caixa de texto tem o mesmo nome do atributo. Então fica fácil você saber o que vai em cada caixa de texto. Você não precisa ficar pensando. Aqui, como a gente já mudou o nome, não mudou o nome na caixa de texto, ó, já ficou esquisito o código. Estaria muito mais bonito se fosse txt_id, objeto selecionado.id. Tá? Por isso que os padrões são importantes. E a gente fala que bloqueia o campo código para alteração e para o foco no campo nome. E a gente vai dizer que é uma alteração, então o nosso incluir é igual a false. Aquela variável que a gente começou lá em cima, o incluir, que a gente criou aqui, a variável booleana, como verdadeiro, agora é false. Agora eu estou dizendo que é uma alteração. Por que eu estou dizendo que é uma alteração? Para ele cair no salvar aqui, ó.
Beleza? Professor, nesse caso não tem problema a variável lá em cima também privada? Não, ela é privada ao formulário. Ela está no contexto do form. Então, todos os objetos que estiverem dentro do form conseguem enxergá-lo. Então, o encapsulamento ele também possui camadas, né? Você pode manter a variável que ela só é visível dentro da função, que ela é visível dentro da classe e que ela é visível no programa inteiro. São contextos diferentes. São encapsulamentos diferentes. Esse é o conceito da O, que é chamado de encapsulamento. Você pode encapsular suas variáveis em lugares diferentes, com visibilidades diferentes, para que coisas diferentes as usem. Aqui eu estou dizendo que essa variável incluir só é visível pro form, o cara de fora não consegue ver ela. É isso, entendeu? Só me interessa para o formulário. Essa é a outra característica da orientação a objeto chamada ocultamento da implementação. Não interessa para o cara de fora saber como é que eu estou gerindo isso, só para quem programou. Show? Então, dentro desses ensinamentos, esses conceitos que eu estou falando durante as coisas que eu estou ensinando, eles são conceitos de orientação a objeto. Eles são aplicáveis em todas as soluções orientadas a objeto, dependendo da linguagem que você fizer. Isso que é importante. Tá? Eu estou mostrando isso em C#, só que se você for fazer em Java, os mesmos conceitos de encapsulamento, de público-privado, de que é atributo, o que é method, method classe, método privado, vão estar presentes. Se você for fazer em VBNet, é a mesma coisa. Se você for fazer em qualquer linguagem orientada a objeto, esses conceitos vão estar presentes. Talvez de uma forma em que a notação seja diferente, que a forma de você programar seja diferente. Mas os conceitos são os mesmos. Beleza? Então, para alterar, o que a gente vai fazer? O valida controle já executou, então a gente já está garantindo que os campos estão preenchidos. Depois que ele salvar, o nosso incluir é igual a true. A gente vai fazer o limpa controles aqui também, que ele vai limpar controles e vai recarregar o grid, porque ele vai alterar o valor do grid. Só que a gente tem que implementar o alterar aqui na classe gênero. Aqui na classe gênero. Então vamos fazer um public static alterar. Static void alterar, que vai receber um objeto gênero. Ó, gênero. Beleza? Bem, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a gente precisa alterar a nossa coleção. Nesse caso aqui, como a gente está selecionando a coleção, colocando uma variável e está ficando, eu não tenho certeza que ele vai alterar direto a coleção. Então eu vou garantir que ele está alterando o cara da coleção. Beleza? Então eu vou pegar aqui um gênero coleção. Estou dando nomes para depois ficar fácil de vocês entenderem de onde vem. É igual a seleciona o código, gênero, ponto, código, ID. Eu estou usando o método que está implementado aqui em cima. Seleciona, tá vendo? E aqui eu tenho que declarar esse cara com interrogação também, porque ele não pode vir. Se eu mandei alterar uma coisa e não existe mais o objeto, eu posso retornar uma exception. Então, se o meu gênero for igual a null, aqui a gente pode disparar uma exception. Por que eu posso disparar uma exception? Para o cara de cima saber que ele não fez alteração. Então, o objeto informado não existe mais no banco de dados. O objeto informado não existe mais no contexto. Show? Estou dando exception dizendo que, você está tentando alterar uma coisa que não existe. E por que é importante a gente fazer essa gestão e não inserir automático? Porque você poderia inserir com o novo código. Porque a intenção do usuário foi alterar. Você tem que informar para ele que aquele objeto não existe mais. Você não tem que incluir automático e fingir que nada aconteceu.
né? Você vai gerar um distúrbio, porque outra pessoa em outro lugar excluiu aquele objeto por algum motivo. Então você tem que avisar e aguardar a decisão dele. Você pode até dar opções para ele decidir, mas você não deve tomar a decisão por ele, né? É uma má prática você fazer inclusões automáticas ou alterações automáticas se você já achar. Tipo, o cara tentou incluir, já tem o código, aí você vai lá e altera o código que já existe. Pô, isso é loucura. Alguém em outro lugar, que pode estar a milhares de quilômetros de distância de você, tentou inserir, inseriu, e a outra coisa, com outro objetivo, você foi lá e alterou na sua máquina. Você não deve fazer isso, é uma má prática. Isso causa distúrbio na informação e baixa a confiabilidade. Então você tem que avisar, tem que dar exception mesmo e não deixar. E às vezes a gente só quer ajudar, né? Não é isso? Então você achou o gênero da coleção. Você achou ele do contexto. Tá lá, o seleciona. Ele tá na coleção. Tá? E aí você pode alterar ele. Aqui a gente tem um... Eu não tenho certeza se ele já faz isso automático. Tá? Vamos conferir se ele já faz automático? Porque os objetos são todos na memória. No banco de dados ele não faria. Você teria que dizer que ele está alterando e dar um save change. Mas como os objetos estão na memória, vamos ver se ele já faz automático. Com as referências. Porque você está alterando ele aqui, né? Você vai ter que alterar ele aqui, ó. Você achou ele do grid, ó. Tá? Então você vai... Ah não, você não... Você vai carregar ele no salvar aqui. É isso mesmo, no salvar. Não, no salvar você está incluindo um novo. Você vai fazer exatamente isso aqui. Tá certo. Não vai... Ele não conhece esse objeto aqui. Mas se eu alterar esse aqui, que eu selecionei, ele deve alterar o da coleção. Vamos ver? Gênero coleção.id é igual a gênero.id. Esse é o gênero que a gente está recebendo, que está desconectado da coleção. Beleza? Gênero coleção.nome é igual a gênero.nome. Aqui eu não preciso alterar o ID, porque o ID eu não estou deixando alterar. Então eu só preciso alterar o nome. Vamos ver se vai funcionar? Esse é o alterar. Aqui no gênero eu tenho que pegar, é um método estático que a gente conclui lá, então o nosso alterar está recebendo o gênero. Show? Dessa forma que a gente está fazendo. O carrega grid e o limpa controles tem que ser depois dessa ação e o true aqui também. Aqui também a gente teria que colocar um bloco try catch. Por que teria que colocar um bloco try catch? Porque a gente disparou um erro lá. Então o erro ocorreu ao alterar o gênero. É x.mess. Ctrl KD para ele fazer a indentação. Vamos testar para ver se vai funcionar, não tenho certeza. Eu estou alterando o objeto do contexto, teoricamente ele alterou o objeto que está dentro da coleção. Mas pode ser que a gente tenha que remover o objeto e adicionar de novo lá na coleção. Cadastro de gênero. Vamos clicar no 2 aqui. Gênero 2. Ele fez o alterar. Carregou lá, bloqueou o campo. Vou colocar aqui gênero 22. Salvar. Fez. Por que ele fez? Porque o objeto que a gente selecionou da collection, ele foi selecionado lá, mas você não pegou uma cópia dele. Você pegou o próprio objeto que está na collection. Né? Aqui a gente tem que habilitar o botão, o testdecoy.enable igual a true de novo. Aqui, ó, no alterar, esse objeto que você recebeu está desconectado do contexto. Ele não está no contexto. Você criou ele lá e carregou os dados nele. A gente fez aqui, ó.
Ó, a gente criou um novo aqui, ó. Ele está desconectado do contexto. Se eu adicionar ele direto, ele vai adicionar um novo objeto, mesmo com o mesmo código. Tá? Se eu der um list add lá. Então, no alterar, a gente seleciona o cara do contexto, ó, e altera o cara do contexto. Ele alterou direto o objeto da memória. Porque esse aqui é o objeto que está dentro da coleção que a gente criou. Beleza? Então vamos ver o passo a passo para a gente entender passo a passo que ele fez? Vamos lá. Tá? O nosso alterar, ele pega o cell click, beleza? E o nosso salvar vai verificar a variável curva, pular o valida controles, que o valida controles vai verificar o conteúdo dos campos que a gente já viu, verifica se o código está preenchido, tá? Se o código é numérico, vai fazer as verificações. Vamos direto para a variável aqui. Professor, eu conseguiria fazer o botão salvar pelo mesmo método do cell click, igual os outros dois? Conseguiria, você poderia, aí você teria que ligar. Você lembra que a gente colocou aquele... a gente desligou os atributos do grid aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para o design. A gente desligou os atributos do grid, que é aqui, ó. Allow user to add raw e allow user to delete raw. Você pode controlar as inserções todas direto no grid. Você vai usar métodos de validação aqui para validar. O grid tem métodos para isso, só que é muito mais complicadinho de programar. Porque ele tem o cell validate, ó, cell validated, cell validating, ocorre antes de você sair, um ocorre depois que você sai, tá? Então, você pode ter o raw add, você sabe o que está acontecendo no grid, entendeu? Você não precisaria nem ter um botão, se ele preencher e sair da linha, os dados estiver válidos, você pode incluir já, né? Você não precisaria nem estar preenchendo. Só que é uma programação mais difícil, mais chata de fazer, né? Eu acho mais fácil, mais visível para o usuário, o grid ser só de visualização e ter os campos lá para ele preencher. Porque aí você começa a ter outras coisas. Por exemplo, você pode ter uma combo box, né, uma lista de seleção, você começa a ter outras coisas que você não teria no grid, ou teria dificuldade para fazer no grid, né? Você até pode ter esses tipos de coluna no grid, ó. Você pode fazer checkbox, combo box, mas começa a ficar mais chato os controles, muito trabalhoso, né? Mas pode, dá pra fazer, tá? Mas esse é o mais simples, pelo menos eu considero, é o mais fácil, fica bem isolado os códigos, fica mais fácil de você gerir. Vamos lá. Deixa eu só ver se ainda tem. Deixa eu ver se tem aqui. Não tem mais. Há muito tempo atrás tinha um artigo meu sobre Grid View no site da Microsoft, mas é de uma versão da Framework que já nem existe mais. Aí mostrava essas coisas. O grid não mudou desde lá, só que agora é o grid do core. Então, ó, clicamos no botão alterar, ele acionou o cell click, tá vendo? O raw index é 4, ó. Então, se a gente vier no debug aqui, ó, o databound item desse raw index, ó, eu vou mostrar para vocês outra opção do debug chamado watch.
A gente pode colocar coisas no watch e olhar, ó. Tá vendo? Então eu coloquei essa variável no watch, ó. Ele traz a variável aqui no watch. Beleza? São opções de debug para eu verificar como tá. Aperta o F11, ó, ele vai andar uma linha. Aí ele vai carregar o objeto selecionado. Olha o objeto selecionado no watch. O objeto selecionado no watch. Estou olhando o código, estou olhando os objetos em tempo de execução, os detalhes. Posso excluir, posso tirar do watch. Né? Então o watch é outra opção de debug que eu tenho, junto com o mouse, junto com os pontos de parada, né? Que eu posso usando para saber o que está acontecendo. Então ele entrou no botão alterar, ó. Carregou o código, carregou o nome, deu o enable false, parou o foco, incluir igual a false e saiu, voltou para a execução. Carregou lá na execução. Show? Agora eu vou alterar aqui, ó. Vou salvar. Ele vai para o meu outro ponto de parada. Eu tenho 2 pontos de parada. Ele executou normal os pontos de parada. O incluir está igual a false porque a gente alterou o incluir lá para false quando clicou no botão alterar. Tá? Então, F11 foi para o else, ó, alterar igual a false else. Vai criar um objeto gênero. Criou um objeto gênero carregado com txt código e nome, o ID 5 e o gênero novo. E vai passar lá para a classe gênero por método estático. Então se a gente entrar aqui no gênero, a gente entrou no alterado. Aí ele vai lá tentar selecionar o gênero com o ID que ele recebeu aqui, ó. Se ele não achar, ele vai dar o exception. Então ele vai lá, ó, vai entrar no método gênero, ó, vai mandar selecionar e vai retornar, ó, retornou o gênero coleção. Ele achou o gênero coleção, só que ainda está 5.5, porque o que está na coleção está 5.5 e o que a gente recebeu está 5.345. Então ele vai alterar o atributo com esse map manual que a gente fez aqui do que está lá na coleção. Carrega grid, limpa controle, inclui true, txt código enable true. E alterou o nosso gênero. Toda vez que você clicar em qualquer célula, ele vai fazer o cell click. Só que aí ele não vai entrar no alterar e não vai entrar no excluir, porque a gente não programou todo o cell click. Só os específicos do raw index. Aqui é raw index, tá? btn excluir. Não é column index. Não. Column index é linha, raw index é coluna. A gente quer saber o nome da coluna. Raw index é a linha que você pega o objeto de dado. Então, comentando aqui, ó, busca o objeto de dado da linha selecionada e aqui verifica. Você clicou no botão alterar ou excluir. Show? Você pode comentar o seu código para ficar claro o que você está fazendo. Comentário é sempre a //. Faltou qual agora? Faltou o excluir, não é? O excluir é um pouquinho mais chato de fazer. Por quê? Porque a gente vai ter que acionar o excluir e ele vai ter que sair da coleção. Então, o excluir também vai ter um if aqui. Lembra que a gente falou que a gente vai perguntar para o usuário, pedir a confirmação para a exclusão? Então eu posso fazer dessa forma aqui, ó, if messagebox.show confirme a exclusão.
Tá? Vou passar o nome do produto. O bottom é o yes, no. Show? Aí aqui vou dar um question. O icon é o question. E aqui no message box eu tenho igual a dialogResult.yes. Se o resultado for yes, ele vai entrar aqui e vai fazer o excluir. Beleza? O objeto selecionado aqui. Aqui eu fiz com o método de classe. Vou alterar lá fora. O excluir aqui, ó, eu vou programar o excluir direto aqui, ó. Vou chamar aqui de public void excluir. Direto. Ele vai fazer aqui o excluir. Aí ele vai pegar aqui para remover da collection, tá? A gente vai, vamos ver se existe uma forma da gente remover direto. Vamos tentar usar aqui o nosso datahelper.remove. Olha lá, o que a coleção oferece pra gente aqui, ó. Remove, gênero item. Se a gente passar exatamente o objeto, ele remove. O que é o Data Helper mesmo? O Data Helper é a classe que a gente criou aqui, ó. É o banco de dados. É o banco de dados, entre aspas. É o nosso banco de classes lá e de coleções para colocar na memória nesse primeiro momento que a gente não está usando o banco de dados. Então vamos ver se funciona isso aqui, ó. Ponto remove this. Vamos ver se funciona. Por que eu vou usar o this? Que é o próprio objeto. E a gente sabe que esse objeto veio da collection, porque é a collection que está carregada no data source do grid. E eu peguei o objeto data source do grid. Aqui, ó. Estou inventando moda, tá? Aqui, ó. Peguei o databound item. E a gente sabe que esse cara aqui é o data source. E o data source foi carregado no data grid com o listar todos que retornam a collection que está lá no data helper. Então, em teoria, a linha é o objeto que está na memória, que está dentro da coleção. Então, o remove da classe, vamos olhar lá, ó. Eu vou, ó, é um método de objeto, então eu posso pegar o próprio objeto e mandar excluir. Que a gente programou lá. Aí ele vai entrar no objeto, ó, e vai fazer o listagênero.remove this. Remove ele para. Vamos ver se funciona? Não sei. Estou aqui na minha interpretação do funcionamento para aplicar. Em teoria, deveria funcionar. Se não funcionar, a gente vai procurar outro caminho. Tá? Só que só vai funcionar se depois eu recarregar o grid, né? Então, calma. Eu tenho que voltar lá para o FRM gênero. Aqui eu excluir. E aqui eu tenho que fazer um carrega grid para ele recarregar a coleção no grid. Show? Aqui vai conceitual. Se ele cria uma cópia na memória para usar no grid e não tem referência à original, quando ele der o remove lá, ele não vai fazer nada, porque ele vai na original e vai dar o select. Se ele usa a própria coleção para fazer referência e carrega, aí ele vai remover. Eu não sei o que ele faz quando você dá o data source igual. Só quem sabe é quem programou. Tá? Porque o cara pode fazer um clone da collection dentro do data source recebendo. Vamos lá. Ó. Confirme a exclusão. Tá pedido lá. Deseja realmente excluir? Você pode mudar essa mensagem seu critério. Não, ele não entra. Sim. Caraca, hein? Funcionou, hein? Ficou chique, hein? Vocês entenderam esse conceito da collection, da memória, que você removeu da coleção, ele removeu porque estava a coleção na memória e já fez a manipulação toda para você?
porque ele está com referência ao objeto que está na memória lá dentro da collection aqui. Isso é conceito de referência de orientação ao objeto. Agora, se eu fechar esse formulário e abrir de novo, como a minha collection é global, ele vai abrir só com esses gêneros. Só quando eu fechar o programa e abrir de novo que ele vai recarregar os 10. A mesma coisa, se eu incluir o 11 aqui, ó. Incluir o 11. Ó. Se eu fechar e abrir, o 11 está lá. Ó, porque ele é uma variável de sistema. Só quando o sistema sair da memória que aquela coleção vai sair da memória. É igual o nosso cérebro, só quando a gente morre que a gente perde as variáveis. Enquanto a gente está vivo, as variáveis estão todas na memória. Quando a gente fuma também. A gente perde algumas. Quando bebe também. Então, com isso a gente termina a nossa tela.